O nosso tema de hoje é o bem e o mal. Nós pesquisamos para falar sobre esse tema no Livro dos Espíritos, nas perguntas de 629 a 646, no Evangelho, no capítulo 17, no livro Vem, da Senira. É um livro antigo, mas que tem muitas leituras muito interessantes. No livro chamado Saúde das Emoções, do Alírio de Cerqueira Filho, num outro livro antigo chamado Técnica de Viver, pelo espírito de Kelvin Van Dyne, que é também muito interessante, e As Leis Morais, de Rodolfo Caligares. Então nós nos baseamos nesses livros, para a gente poder tratar sobre esse assunto. Então, o bem e o mal. É muito comum as pessoas fazerem a oração do Pai Nosso e quando chegam àquela parte final, parecem até que fazem com mais ênfase. Quando chega no finalzinho, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou ainda, para deixar mais forte a situação, ainda elas falam, livrai-nos de todo e qualquer mal. É como se rogassem a Deus para livrá-las, para protegê-las de todas as coisas que possam fazê-las sofrer, quer sejam doenças, problemas financeiros, violência, acidentes e tudo mais. Mas afinal das contas, o que é o mal? Na pergunta 360 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem que o mal é tudo aquilo que se afasta das leis de Deus. E quando que isso acontece? É quando nós fazemos mau uso do nosso livre-arbítrio e cometemos atos que prejudicam, que ferem, que incomodam as pessoas, a sociedade, a família, a natureza, desde as pequeninas atitudes, como um simples desperdício de água. A gente desperdiça água e a gente sabe, do problema que às vezes passa por causa dessa época de mais seca. Então, até o desperdício de água é um mal que a gente causa para a natureza. O barulho que a gente faz e pode estar incomodando um vizinho, ou até coisas mais graves, como uma pessoa que ingere álcool, pega carro e ainda tem o risco de atropelar alguém. Quando Jesus nos fala na oração, livrai-nos do mal, é do mal que existe dentro de nós. O egoísmo, o orgulho. Enquanto nós agirmos com egoísmo e orgulho, o que nós vamos produzindo dentro de nós? Situações negativas, como desarmonia, desrespeito, indiferença, acomodação, medo, irritação, raiva. Então, esses sim é que são geradores de todos os nossos problemas e nossos sofrimentos. Então, não é Deus que vai nos livrar dos sofrimentos causados pelo mal, mas nós mesmos. Deus simplesmente nos dá os instrumentos para evitar que o mal entre dentro de nós. Mas quando isso já aconteceu, esses instrumentos nos ajudam a ir eliminando. Esses instrumentos são suas próprias leis. Se a gente pega, por exemplo, no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, encontramos lá lei de justiça, amor, caridade. Se a gente fizesse uma leitura, um estudo sobre essas leis e procurasse fazer de tudo para seguir essas leis, quantos sofrimentos nós teríamos evitado. E também através dos ensinamentos sobre perdão, paciência, bondade, que chegam até nós o tempo inteiro através de espíritos mais evoluídos, de espíritos dedicados, através dos seus exemplos, das suas palavras, através da mediunidade. Quantos espíritos aqui na Terra encarnados que são abnegados e passam horas, meses fazendo a psicografia e trazendo para nós conhecimento através dos livros. Então, outro instrumento muito importante também é a oração.
Quando eu entro realmente naquela oração sincera, naquele momento de meditação, os espíritos que são nossos anjos da guarda, que estão sempre nos orientando, encontram um campo mais fácil de nos intuir, de nos orientar, de evitar que a gente tome certas atitudes que vão ser prejudiciais a gente ou que a gente tome atitudes que venham a nos facilitar sair de certas situações negativas. Eles também nos ensinam que o amor cobre a multidão de pecados. Quanto mais eu praticar o bem, menos chance eu tenho de praticar o mal. No livro Pai Nosso, é um livro para criança, lá do Chico Xavier, pelo espírito da Meimei, eles dizem o seguinte: mas é preciso que desejemos não errar. Então veja bem, eu vou fazer uma viagem e eu quero que nessa viagem tudo corra bem, tudo corra da melhor maneira possível. Mas será que eu fiz a revisão do meu carro? Será que eu, quando estou dirigindo, respeito todas as leis de trânsito, de velocidade, uso o cinto de segurança e uso de celular? Será que eu não estou usando o celular quando vou viajar, quando estou dirigindo? E até mesmo o uso de bebida alcoólica e ficar pegando a direção. Outras vezes as pessoas dizem, né? O que eu quero é ter saúde, eu quero ter muito, a coisa mais importante do mundo é ter saúde. Mas eu cuido da minha alimentação, eu faço exercícios, eu procuro caminhar, fazer alguma coisa nesse sentido, ou até no meu gênio. Qualquer coisa que acontece, eu já me irrito, eu já fico com raiva, não tenho noção de que isso tudo vai prejudicar a minha saúde. Mas o que é o bem? Lá na pergunta 630 diz o seguinte, que o bem é tudo que é conforme as leis de Deus, tudo que é bom, tudo que é benéfico. Quando se fala em bem, é muito interessante, lá no livro Leis Morais do Rodolfo Caligares, que ele comenta o seguinte, que o Espiritismo nos esclarece que o bem é a única realidade eterna e absoluta em todo o universo, sendo o mal apenas um estado transitório, tanto no campo físico, social ou na esfera espiritual. Então, todo o mal que existe dentro de nós, nas pessoas, no mundo por aí, um dia vai acabar. E o que realmente existe para toda a eternidade vai ser o bem. Mas alguns espíritos, quando agem no mal e sofrem as consequências dolorosas dessas atitudes, logo elas percebem esse mal e procuram não fazer mais aquilo, procuram ter uma atitude diferente. Eu me lembro que minha mãe comentava, do irmão dela mais novo, que no tempo do pai dela, né, que tinha um armazém, bem lá naqueles tempos antigos, e lá costumavam, pessoas simples, pegavam lá a palha, alisavam a palha, colocavam o fumo, enrolavam, faziam aquele cigarrinho de palha. E esse irmão da minha mãe e do meu tio, né, ele se encantava, achava bonito de ver o pessoal fazendo aquilo. E como criança, um dia ele resolveu. Pegou lá escondido, né, a palha, o fumo, picou, enrolou, fez direitinho e subiu num muro que tinha ali no fundo da casa e foi fumar o tal do cigarrinho dele. Mal começou a fazer isso, assim que a fumaça entrou dentro dele, ele já passou mal, caiu do muro e passou muito mal do estômago. Nunca mais ele colocou um cigarro na boca. Aprendeu a lição. Mas outros, porém, ainda se envaidecem com as maldades cometidas e têm como lema: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Bateu, levou. Alimentam dentro de si a vingança, o rancor, ainda se sentem bem com esses sentimentos. Até mesmo por pequenos incidentes, demonstrando falta de respeito e amor ao próximo. Aquela história de não leva o desaforo para casa. Então,
qualquer desentendimento na fila de um banco, num supermercado, já é o suficiente para arrumar briga, para dizer desaforo para as pessoas. Às vezes tem algum problema na família, ou com um amigo, alguma coisa, e a pessoa costuma dizer: falei tudo que essa pessoa precisava ouvir. Quer dizer, descarrega uma energia negativa, uma energia de raiva em cima da pessoa, dizendo coisas assim muito graves que vão fazer muito mal a todas elas. E desafia motoristas no trânsito, enfim, fazem várias coisas negativas. Só que essas atitudes, mais cedo ou mais tarde, elas geram sofrimentos, os mais diversos, até que um dia essas pessoas dizem: não aguento mais sofrer. Só que muitas vezes, quando a gente diz, ou as pessoas dizem: ai, não estou aguentando mais sofrer, ainda está aguentando sim, porque mesmo sofrendo, elas não se dispõem a mudar as suas atitudes. Mas chega um dia que elas realmente, de fato, cansam de sofrer. Então elas tomam uma decisão de mudar. No livro da Senira tem um texto muito interessante que fala sobre minutos que valem por séculos. Lá ela comenta que muitos espíritos, nós, de modo geral, a gente passa por séculos nessa atitude de repetir atitudes negativas. E quando um belo dia alguma coisa acontece e a gente resolve ter uma atitude mais madura, como espírito mais amadurecido, uma atitude firme, e então a gente passa a agir de fato de maneira diferente, agir com bondade, com perdão, com fraternidade, com amor, e nunca mais a pessoa muda esse tipo de atitude. Então ela comenta no final: são minutos que valem por séculos. Quer dizer, quanto antes a gente tomar uma atitude dessa, quanto sofrimento a gente pode evitar daqui para frente. Mas para alcançar esse propósito, nós precisamos consolidar os bons valores, as boas mudanças que nós vamos conquistando. Então vamos ver, se eu consigo uma virtude nessa encarnação, é preciso que ela fique realmente consolidada dentro de mim, para que quando numa próxima encarnação as condições de vida minha forem diferentes dessa que eu tenho, aquelas virtudes sejam firmes, permanentes, quer seja de honestidade, quer seja de bondade, eu continue nessa trilha que é a mais correta. E para isso é preciso que a gente tenha prioridades, que a gente tenha persistência nas nossas atitudes. Eu ajudo, por exemplo, nas atividades do centro no Natal. E achei aquilo muito bom, me fez muito bem ajudar as pessoas. Vou um ano, depois nunca mais apareço. Por mais que se convide quem quer ser voluntário para ajudar, nunca mais vai. Visita um ente querido, que está lá, uma tia, uma avó que está meio isoladinha, sozinha. Ai, foi tão gostoso visitar, conversei com ela, estava tudo tão bom, tão gostoso. Depois nunca mais apareço, faço uma visita só. Faço uma doação, época de frio, fazem campanhas de cobertor, a pessoa faz aquela doação, depois aquilo parece que não toca mais. Então, se a gente quer consolidar virtudes, quer consolidar atitudes boas, a gente precisa ter prioridade, ter persistência naquilo que a gente está fazendo. Aí está, então, o nosso maior objetivo da nossa existência. É um dia agindo bem, até realmente chegarmos a ser um homem de bem, como está lá no capítulo 17 do Evangelho, o item 3. Então diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. E aí, então, a gente entra num item muito importante, que é comum as pessoas falarem: não, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, nem para um inseto, eu não faço mal para ninguém. Mas, na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, está lá:
basta não praticar o mal? E eles então respondem categóricos: não. É preciso que se faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, é muito importante que a gente realmente pratique o bem, que a gente ajude, que a gente colabore, que a gente olhe o outro e procure ver o que o outro está precisando. Se é uma ajuda material, se é um ombro amigo, se é um conselho, a nossa presença. Então, isso é muito importante. Agora, veja uma outra situação. Uma vez disse que uma pessoa estava no hospital internada porque ela ia fazer uma cirurgia. E uma pessoa estava lá visitando. E, naquele momento, a pessoa que estava acamada disse para ela: ai, eu estou com tanta sede. E eu já pedi para a enfermeira se ela podia me arranjar um pouco de água, e ela não quis me dar. A pessoa ficou com dó, foi lá, arrumou um pouco d'água e deu para a pessoa. Quando a enfermeira viu aquilo, a pessoa ia fazer uma cirurgia. E por ela haver tomado água, ela não podia mais fazer a cirurgia naquele dia. Foi um maior transtorno. Então, a pessoa está pensando muitas vezes em ajudar, mas desconhecendo, naquele caso, que o paciente não poderia tomar água, acabou complicando toda aquela situação. E lá na pergunta 631 diz: mas como podemos distinguir quando agir no bem ou no mal? Então, Deus nos deu a inteligência dos espíritos para distinguir um do outro. E nós temos o dever de aproveitar todas as oportunidades para desenvolver nossa inteligência, de nos informar, de aprender, para agirmos sempre no bem. Então, a gente viu nesse caso aqui da pandemia que a gente está passando. Eu me lembro que no começo, quando isso estava lá ainda nos primeiros meses, chegou um ponto que a gente falou: ai, não quero mais saber de assistir televisão, não aguento mais ouvir falar desse assunto, chega, vou... E, no entanto, a gente foi aprendendo que era importante assistir aquelas reportagens, aprender a usar a máscara, aprender a usar o álcool em gel, aprender o que é distanciamento. Então, tudo isso a gente tem realmente que estar aberto para aprender, para poder ter a informação e agir da maneira mais correta possível, né? Então, tudo isso faz parte do nosso aprendizado. E a Sinira também, ela tem um texto muito interessante, que ela fala o seguinte: semelhante atrai o semelhante. Na realidade, ela diz, nós somos uma antena ambulante, atraindo para nós o correspondente do que emitimos. Assim é que nós abrimos a brecha e somos por eles invadidos. Quer dizer, aquilo que eu transmito é aquilo que eu vou receber, mas tanto para o bem quanto para o mal. Então, nós é que, dependendo daquilo que a gente vai transmitindo, é que a gente vai analisando e sabendo o que vale a pena, qual o caminho, qual tipo de energia é que eu vou começar a transmitir. E ela diz ainda: o que você fizer refletirá em todos. O mundo é um conglomerado de pessoas de todos os tipos de crenças, de educação, de moral. Então, veja bem, cada uma dessas pessoas concorre para o bem ou para o mal do mundo, porque os pensamentos, as emoções e os atos individuais refletem no mundo inteiro. Então, cada atitude minha, se eu tenho raiva com facilidade, se eu me irrito, isso tudo são energias que eu vou jogando na atmosfera, e que nessas guerras que estão acontecendo por aí, conflitos e tudo mais, a minha contribuição está nisso daí. Do mesmo jeito que pessoas, que procuram fazer orações pela paz do mundo, procuram agir de maneira mais pacífica, elas estão mandando para a atmosfera energia boa, energia de paz, e tudo isso a espiritualidade maior vai usando
para transformar em energia boa, para ajudar a pacificar, a ajudar as pessoas. Então, todos os atos individuais refletem no mundo inteiro. Então, não adianta a gente querer que o mundo se torne perfeito, que o mundo acabe ficando pacífico, um mundo maravilhoso para a gente viver. Não. Cada um tem que assumir o compromisso de se vigiar, de observar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando ou o que eu estou fazendo. O tempo todo a gente tem que se observar. Quando eu sinto alguma coisa, o que mais eu consigo sentir? Sentimentos bons, de paz, de bondade, ou muita irritação, nervoso, medo. Quando eu estou pensando, né? Você está em qualquer ambiente, você só está pensando negativo, você está reparando só na roupa do outro, no cabelo. Se vai numa casa mais simples, repara na casa. Então, o que eu estou pensando? Ou o que eu estou fazendo, principalmente, que é fruto realmente do meu sentimento e do meu pensamento. Então, quando a gente toma conta disso daí, já nos diz a própria Cindira, também no texto dela, que fala sobre orar e vigiar. Ela falou que orar é fácil. Em qualquer momento, você estando precisando, você faz as suas orações, mas o vigiar é que é o importante, porque a gente ora, consegue uma situação melhor, mas se a gente não vigiar, o que vai acontecer? A gente erra com muita facilidade. Então, para a gente ir finalizando, é o seguinte: é da renovação moral do indivíduo que virá a renovação do planeta e a eliminação dos males que afligem a humanidade. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade muito, muito grande dentro do nosso planeta. Não adianta a gente ficar reclamando, né? Nosso planeta é tão difícil, é de provas e expiações, mas o que é que eu estou fazendo para melhorar essa situação? E para a gente terminar, nós escolhemos uma poesia de Abidiel Monteiro, que fala muito bem sobre esse tema, que diz o seguinte: é tão fácil ser bom, por que não ser? Por que não espalhar em derredor o perfume sutil do bem-querer, que faz a vida parecer melhor? Um gesto bom, uma palavra boa, às vezes custam pouco e valem tanto. Como é feliz o que ama, o que perdoa, o que sabe fazer cessar o pranto. Uma palavra dura soa mal, é uma gota de fel que destilamos. Tem, porém, ressonância de cristal qualquer palavra boa que digamos. Ao rico, ao pobre, ao velho ou à criança, a todos trata com igual carinho. E guarda na tua alma esta lembrança, que é bem melhor ser flor que ser espinho. Se é tão fácil ser bom, sejamos bons, seguindo a lei divina da bondade, e no cultivo dos melhores dons, havemos de alcançar a santidade. Então, eu achei que essa poesia aqui dava bem para a gente encerrar esse assunto, que é tão importante, né, para a gente estar sempre pensando que o tempo inteiro a gente tem o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha para a gente seguir o caminho do bem ou do mal. E a doutrina espírita, mais do que nunca, nos indica esse caminho, nos orienta. E então, só cabe a cada um de nós fazer a sua parte, fazer o seu esforço para que o nosso planeta saia da situação, né, ainda de prova e expiação, nessa situação tão complicada. Que cada um selecione bem aquilo que está fazendo, pensando, sentindo, para ter uma chance melhor no futuro. Então, nesse momento, eu convido a todos agora para que a gente possa agradecer mais uma vez a Deus a oportunidade de termos essa doutrina bendita que sempre nos orienta, que nos ilumina,
que nos esclarece, que mexe lá no mais íntimo do nosso ser, para que cada dia a gente, com muita firmeza, vá dando um passo mais à frente na nossa evolução. Que a gente abra os nossos corações em busca de ajudar as pessoas com as quais nós convivemos. Que a gente possa olhar o próximo com amor, com olhos fraternos, que a gente se importe com o sofrimento do outro e que a gente faça tudo bem que a gente puder fazer, desde o mais simples até aqueles de maior monta. A gente agradece mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos, de podermos estar junto com amigos tão queridos, ainda que distantes pelo espaço físico, mas muito próximos pelo coração. Que Deus abençoe a todos nós, agora e sempre.